Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui do Deep Dive. Eu sou o Rafael Ferrari e tô aqui com meu amigo Khaled, cheguei. E aí, ô fofinho? Estou bravo com você. Por que você tá Porque bravo? todo convidado você fica divulgando meu nome artístico. Mas aí. o pessoal já sabe, a gente já falou seu nome. Porra, aqui. caramba, Que ele não velho. viu o episódio. Eu Eu vou mandar o episódio. Perdi que até fala a seu nome. concentração hoje. Você sabe que o primeiro convidado que falou seu nome aqui foi o Chape, né? Não, o Chape é um maldito, velho. Mano, o Chape, se tem uma coisa que ele é engajado no mercado, é te divulgar humilhar, meu nome. é te humilhar, né? Ô, Jô... Como que é o nome? É, Não, como não que é o pode. nome? Fala aí, Caio. Não pode. Fala. Não, Como que é, no Kevin? final Põe na legenda, o Kevin, depois. Para. E aí, ô fofinho, vamos falar do que hoje? Tem convidado Não, hoje aqui? graças a Deus tem convidado, né? Eu não aguentava mais gravar com você. Nem eu. A audiência não aguentava mais ver nós dois aqui. Tá cansado. É tipo Pedro e Bino na temporada 36. Não dá mais, cara. E hoje tem convidado especial, cara. Eu fiz a minha cola, porque eu não consigo decorar. Porque o cara aqui, o currículo do cara é grande. O convidado de hoje, cara, olha só, hein? Ele é diretor de parceria na plataforma WAP. Atualmente ele lidera a área de Collab. É Collab? É isso aí? É Collab. Collab. É no programa de parceria da WAP. Cara, tem mais de 800 projetos de e-commerce. Já passou por empresas como Rakuten, B2W, Shopify, Vtex, Venda. E agora a casa dele, a nova casa, a casa que ele tá construindo, a casa que não é de papel, a casa que é legal, é o WAP. E ele tá lá. Danilo Erlan, o meu divo do mercado digital. E aí, Danilão, bem-vindo aí, mano. Seja bem-vindo, Boa. pai. Obrigado Pô, aí você sabe que pelo eu tô nervoso convite, de gravar né? com você, né? Que você Sabe já foi por que meu isso, padawan, cara? né? Tipo, cara, eu aprendi... Na época da Vtex? Na época, quando eu aprendi vendas, eu me inspirava muito no Danilo, lá na Vtex. Que E isso. lá na Energy, eu tive a oportunidade de ter um almoço com ele e a gente falar de vendas B2B, cara. E ele Ali deu uma você aula. viu Cara, eu um vi outro que mundo. eu tava virando, eu era uma merda em vendas. Não, que isso, cara. E que as vendas, ela é além da técnica. Era o rapport, era a conexão que ele criava, cara. E aí foi uma chave assim que se abriu, uma porta que se abriu pra mim, que foi um divisor de água na minha carreira, eu queria te agradecer. Cara, obrigado. Acho que. Agradeceu ao vivo, hein? Vai. É. Isso aí é. Ele não sabia disso, Caramba. sabia disso não? Não, Não sabia. Lá. Bom, legal, cara. Eu acho que você é uma pessoa muito querida, né? O Rafa também. Rafa, não. Eu sou. Não. Sou mais que você, inclusive. Eu fico muito feliz pelo convite. Obrigado de novo aí. Eu acho que a gente sempre vem trocando figurinha, independente da empresa, a parceria Verdade. continua, né? Verdade. Então isso que é Verdade. importante. Eu ser- mesmo conheci você na Vtex, né? Tava na época da Eu Vtex. acho que tá na É. Vex, né? Com a Vtex. Enfim. Então, já que o público, né, que tá conhecendo aqui, que é a nossa audiência, que são 3 pessoas, né? Minha mãe, a mãe do Rafis, e agora a sua esposa que tá aqui, Aham. vai nos assistir, se apresenta pra galera, fala aí um pouquinho de você. Só, legal aí, prazer aí, quem não me conhece, então, como ele falou, sou Danilo Erlan, trabalho no e-commerce há 12 anos mais ou menos, passei por algumas empresas aí, ajudei muita empresa a crescer e a quebrar, né, também, porque às vezes você vende alguma solução que não é tão boa, então a gente ajudou muita empresa a crescer, graças a Deus. A gente vem agora na WAP, foi uma grata surpresa, né, depois de algumas empresas que eu passei, eu fico muito feliz de estar agora na frente de parcerias, né, com o movimento de ajudar as empresas, né? Pô, Então a legal. gente ajuda as empresas. A gente fala não, a gente fala para o cliente que ele tem que fechar com o concorrente, que é melhor para ele naquele momento. Cara, poderoso isso aí. E hoje nosso CEO, nosso responsável por CS, ele conhece todos os clientes, né? A gente tem o carinho de conhecer, visitar. Cada um deles. Cada um deles. Se pensar no fórum agora, a gente está chamando quase 100% dos clientes para convidar para ir para o Legal. evento, né? Então, assim, é o carinho. Quando a gente compra produto de brinde para dar para outro cliente, a gente compra dos nossos clientes, né? Então, esse Poderoso. carinho. Então, eu tô, acho que, feliz por estar aqui, contar um pouquinho da nossa história aí, da minha história e trazer mais conexões, mais pessoas aí para conhecer um pouquinho mais Do Danilão. do Danilo e do mercado. Danilo E ô, Danilão, fala pra gente, como que você entrou nesse mercado de e-commerce Legal. especificamente, cara? Pô, legal. Porque 12 anos atrás você falou, é um tempinho Cara, bom, é tudo mato ainda, era né? mato ainda. Eu Era tô há DVD. 15 nesse Estragado. mercado, era mato. 12 anos ainda era mato, 10 anos ainda era mato, velho. Estragado, né, meu irmão? É. Tá bem É, ruim. quem trabalha com e-commerce, você sabe que eu tenho 25 anos, né? Você sabe que quando eu comecei com eles eu tinha cabelo, né? Agora eu tô ficando eu tinha careca, cabelo, igual eu ele. coloquei, né? Não, ficou Tinha, legal. caiu, coloquei, já tô querendo colocar de Ficou novo. parecendo um cabelo de boneca, ficou legal pra caralho. Bom pra porra. Mas Eu vou colocar, foi onde você colocou, eu vou ter cupom de desconto, eu vou colocar. Eu preciso tampar tem essa área cashback, aqui. tem cashback, tem O cashback. seu não resolve mais, não. fazer. Ah, cala a boca. Mas eu comecei, Rafa, sempre fui de vendas, né? Família de comerciante, então a gente sempre lidou com o público e eu acho que Boa.
O que eu falo que existe um marketing mais antigo do mundo, que é o boca a boca. Verdade. Então, pelo boca a boca, eu cheguei no e-commerce. Então, tinha um primo meu que trabalhava na Rakuten, na Ikeda, na verdade, que a Rakuten adquiriu. Thiago Campos, que tá Verdade. como agente diretor comercial, foi meu chefe lá atrás, né? Então, eu vendia carro. Tava na concessionária há uns 3 anos, vendendo carro, 4 anos. Então já era vendedor, desde Já era desde vendedor, lá de né? trás. Então, Nasceu desde já. pequenininho, vendendo. E aí, eu fui fazer uma entrevista na Rakuten. E aí, o processo, o primeiro foi com o RH, o segundo com o Thiago, o terceiro foi com um japonês que falava pouco português, eu não falava nada de japonês nem inglês. Imagina. E o que eu acho que é uma coisa que eu já acho que começa a falar de uma coisa que eu acredito muito, é que eu entrei na reunião falando que eu não sabia nada. Tinha uma pessoa que estava disputando comigo, que era pós-graduada, com inglês, espanhol fluente. Eu falei, eu não sei fazer nada, mas eu falei, se você me der a oportunidade, Thiago, eu vou ser o seu melhor vendedor. Cara, poderoso. Depois de 3 meses, eu já era o melhor vendedor dele. Ele passava das 8 da manhã, meio-dia, me ensinando e-commerce, e depois da 1, depois do almoço, até às 6 eu ficava vendendo. Então, assim, eu aprendia de manhã e vendia à tarde. E o que eu falo é que, hoje, eu acho que a força de vontade, ela supera o talento. Total. Então, eu comecei assim e era muito engraçado, né? Porque naquele momento, o cara me ligava e falava, Danilo, a URL é amigável? Eu desligava. A gente tinha Que aquela porra, cara. posição, né? Chegava, o que é a URL? O que é a amigável? O cara falava tal Tem coisa. amigo ela? Eu voltava e falava, cara, caiu o telefone, né? Eu tô ligando aqui pra você pra falar que é amigo, tá fazendo amizade, é URL, tá? Khaled inspirou a URL e tal. E aí eu falava esse tipo de coisa porque eu não sabia absolutamente nada de e-commerce, sabe? E foi uma oportunidade e graças a Deus, por onde eu passei ali, sempre consegui vender e desenvolver um bom trabalho pela força de vontade. Chegava dia 31, acho que perdeu um pouquinho da magia, muitas empresas, de chegar no dia 31, eu não tomar água para eu não levantar, para ir no banheiro, porque eu precisava fazer 50, 60 ligação, porque minha taxa de conversão era menor do que uma pessoa que conhecia muito. Então eu tinha que ligar 2 ou 3 vezes a mais do que ela para conseguir fechar o meu número. E eu Nessa época buscava. aí, você não tinha WhatsApp, você não tinha Tinha nada nada. disso, né? Orelhinha no telefone, Paulo. Não tinha automação. Zero. IA. E eu vou falar uma coisa pra você. E hoje em dia tem SDR, LDR, BDR, pré-venda, pós-venda. Cara, a gente era tudo. Era tudo, exato. A gente ligava, a gente mandava, a gente fazia ação no Brás de ir presencial, bater na porta das empresas pra oferecer e-commerce. Tinha presencial no Brás, cara. Você tem e-commerce? Não, tá aqui meu cartão. Aquele calor, a gente camisa, aquela coisa japonês, né? Que tinha que ir bem trajado, barba bem feita, e a gente ia oferecer. Então, Caralho. hoje em dia o pessoal pegava meu ônibus, metrô, morava da Poderoso. Zona Leste e trabalhava na Barra Funda, né? Então, naquela época o metrô não era tão rápido, não tinha tanta linha. Nada. Tudo isso aí mudou, né? Então, Era no passe. era no passe. Era no bilhete. Era no bilhete. É, tem Nessa jornada. época aí. É. Ô, Danilo, me responde uma pergunta, cara. Nessa transição, né? Você começou ali, como o Rafa falou, né? O projeto do e-commerce era no disquete, né? O que mais te marcou nessa transição do off pro on, cara? Eu acho que assim, ó, tudo se resume em pessoas, né? Hoje todo mundo fala da era da IA, mas nada é sem pessoas. Então, tudo vai se modificar, mas Total. a relação, o bom atendimento, o cuidado, o carinho, isso vai ficar para sempre, né? Então, eu acho que essa relação para mim foi muito tranquila, né? Senti que eu pegava e falava, cara, eu tenho um produto bom, eu tô ajudando essa pessoa, eu tô oferecendo, não tô mentindo. Eu acho que isso aí faz com que se prolongue a nossa vida como vendedor, né? Hoje eu não tô mais como vendedor, mas o cara que nasceu vendedor, ele vai morrer vendedor. Eu me pego vendendo muitas vezes. Eu me pego fazendo Não, é reunião normal, na vez do comercial. A Mari falou, tem hora que tem que controlar você que você tá vendendo. Exato. É toda hora eu tô Tá vendendo. vendendo dentro de casa já. A Mari falou, meu, se deixar ele vende dentro de casa. Aí ele tava falando, já não tem loja no app ainda, por quê? E os caras falaram, mas a gente tá no app. Ele falou, desculpa. Ó, É força do A hábito. força do pra hábito. vocês terem noção, olha como o mundo é louco, né? A gente tava agora em Portugal, a gente foi no Web Summit ano passado, no final do ano passado, eu entrei numa loja, que eu achei a loja linda, falei, eu vou vender pra essa loja. Entrei na loja, no que eu entrei na loja, o cara lendo um livro do Alfredo Soares. Pô, brasileiro, né? Eu conversar com o cara do Rio, uma empresa de carioca, uma empresa de bermuda pra surf. Você ia conversar com o cara, eu falei, eu sou amigo do Alfredo e tal. Aí peguei e liguei pro Alfredo na hora. O cara já me deu uma abertura, falou, tô em Shopify. Eu falei, cara, vendi Shopify quando ninguém vendia no Brasil ainda. Aí comecei a conversar e explicar, já gerou uma oportunidade. Eu entrei por lá porque eu gostei da loja e acabou o mundo
trabalhando ao meu favor pra gente estreitar e acabou que deu certo. O cara era fã do Alfredo, falou com o Alfredo lá e tal. Então acho que a gente se pega vendendo no supermercado, a gente se pega vendendo andando. Quem gosta de venda... Venda a todo momento. Verdade. Mas você pega um pouquinho da minha venda, e aí aquela frase no começo lá, Rafs, justifica ali, né, o que eu tô falando. O Danilo sentou, cara, e assim, de uma forma muito humilde, né, cara, assim, numa humildade intelectual muito grande. A gente no almoço, despretensioso, assim, cara. A gente acha que era pra fechar algum negócio, mas a gente começou a falar de venda. Eu falei pra ele, Danilo, pô, gosto pra caralho do seu estilo de venda. Não, me dá uns toques aí que eu tô começando a vender agora. E ali na Energy a gente tava vendendo o Sellerfy, né? Que era um software. Cara, veio um cara que vendia VTEX. Falei, não, essa é a minha oportunidade, né? É a minha oportunidade, cara. É a minha oportunidade. E um dos pontos que eu me lembro muito, que ele falou, cara, é isso, é conexão. Venda vai além de você entender o produto, né? Venda é a conexão que você cria. E ele sempre foi um cara muito focado em atender bem, né? Em fazer bons relacionamentos no mercado. Exato. Né? Relacionamentos esses que você lá em Portugal te rendeu uma conta, né? Porque se você não está se relacionando, por exemplo, cara, eu conheço o Alfredo, mas eu não tenho ali uma relação com o Alfredo, eu não consegui uma conexão com ele, cara, a gente ia falar do livro, né? Não, você conseguiu ali ligar pro Alfredo e falar, Alfredo, tô com um cliente aqui, até tá com postei, livro. marquei o cara, ele gostou, entendeu? o Alfredo repostou o cara, tipo, ele ficou felizão, feliz pra sabe? caramba. Então, ele não entrou, eu falo muito, é o que a gente fala no G4, né? Eu tô lá no G4 hoje como aluno e a gente fala, antes de ser interesseiro, você tem que ser interessante. Então, seja interessante antes de ser interesseiro. E é o que você foi fazer ali, né, cara? Então, a sua venda, ela vem de um estilo que eu acho que tá muito em falta hoje, né? Que é a venda consultiva mesmo. Exato, e aí você me falou uma coisa bem legal, porque foi até uma frase que alguém falou de ser interesseiros, ser interessante sem ser interesseiro, né? A gente tem um cliente, um case aí, que é o Café com Deus Pai. Os caras entraram no formulário nosso, preencheram lá e nem sabiam direito o que a gente fazia. E a gente viu que os caras precisavam de logística, não precisavam de e-commerce. Olha só que interessante. A gente ajudou os caras, aí chegou no momento que o pastor lá, o Júnior Guardiola, ele pegou e falou pra gente lá, cara, vocês não vendem e-commerce também? Parece que vocês fazem e-commerce. Fazemos, né? Falou com o nosso CEO. Falou, mas por que vocês não ofereceram o serviço? Não era isso que você precisava, né? Total. E ele era um dos maiores clientes de uma outra empresa, não vou falar o nome, e acabou fazendo uma migração e cresceu muito. E assim, nenhum momento a gente falou de e-commerce, porque não é o que o cara precisava naquele momento, ele precisava resolver o problema de logística. Então eu ajudei ele sentiu confiança e a gente acabou fechando. Por essa conexão, sem pensar em nada lá na frente. Então tentando ajudar o momento do cara. Entender o momento. Que A foi o gente, assunto eu ia falar isso semana passada a gente gravou um episódio que fala justamente disso. É o cliente no centro, cara. Então, quando a gente tem essa metodologia de pensar no cliente primeiro, não tem interesse mais, né? O que o cara precisa? Eu vendo performance. Mas, putz, o cara precisa de um direcionamento na parte de logística, que foi o que você fez. Cara, eu vou ajudar ele nesse sentido aqui. Ele precisa do quê? Ele precisa, sei lá, um aconselhamento na parte de design, porque não tá rolando. Vou ajudar o cara também, porque no final vai virar performance e tudo isso. Né? E isso que a UAP faz é justamente esse pensamento, cara. Eu acho que é isso. Assim, eu brinco quando eu vou falar, né? O cara, o que você tem de diferencial? Qual que é o seu maior diferencial? Eu falo, cara, eu não vou te levar pra NRF, eu não vou te levar pra feira lá, Cantum, eu não vou te levar pra essas feiras, mas eu vou te sentar dentro de uma reunião chamada QBR, que a gente tem a cada quarter, onde você vai falar o que você gostaria de ter no produto e eu vou desenvolver sobre a sua demanda. Então a gente faz uma votação, os clientes fazem. Então eu não estou querendo a era da IA, a era do metaverso, a era do Bitcoin. Por exemplo, passei por outras empresas aí grandes que vocês falaram, fizemos integração com o Bitcoin. Ninguém nunca vai vender uma calça via Bitcoin, cara. E aí o dev, na cabeça dele, colocou isso no roadmap e tirou da frente uma solução de B2B que era muito interessante, o cara tirou e colocou o Bitcoin. Cara, a gente tem esse ritual onde vocês participam, os parceiros do Total e os clientes, e eles falam que eles gostariam de ter na plataforma. Quem é o meu principal ativo? É meu cliente. Verdade. Então eu tenho que atender ele bem. Assim, ele não vai estar, ele não tem multa comigo, ele vai estar a sair se ele não estiver sendo bem atendido, se ele não estiver crescendo, né? Então, o que eu fico feliz é que a gente consegue, de novo, ouvir o cara e falar, eu não vou te levar porque eu não tenho verba para te levar para a NRF passar uma semana lá. Mas o que você te move? É a tecnologia? Seja o operador seja o orquestrador, seja o maestro da sua empresa, que eu sou o maestro da tecnologia. Total, Ô Danilão, isso que você tá trazendo, cara, é interessante, porque assim, a gente tá na era da internet e das redes sociais, então é muito comum você ver aqueles gurus de vendas, né? Oferecendo sucesso, oferecendo
jogo rápido, né? Oferecendo a melhor solução do Eu sou viciado no universo. Tigrinho, por exemplo. Exatamente. E, cara, o nosso modelo aqui na Sanders também, até de vendas mesmo, a gente hoje mudou um pouco o nosso modelo, né? A gente não tem mais interesse em ter muitos clientes, a gente tem interesse em ter clientes grandes e bons. O nosso esquema hoje com esses clientes é justamente entender a necessidade que esses caras possuem. No 360. No mesmo. 360. Para conseguir atender de maneira efetiva esses caras. Né? Não ficar oferecendo soluções mirabolantes ali que não vão levar o cara a nada. Exatamente. E assim, tem muito cara que chega com umas ideias e o vendedor, por si só, isso lá é mandatório que a gente levante uma bola que, cara, isso aí não vai passar. Cara, eu quero criar uma Americanas nova, quero competir com Americanas, o cara falou pra mim. Quero montar uma marketplace, quero competir com Americanas. Falei, quantos milhões você vai pôr? Não, eu tenho 100 mil ali, eu tenho dinheiro, eu tenho 100 mil. É muito normal. 100 mil isso. front, cara. O que você vai fazer? Exatamente. Né? E aí tem os caras que têm uma ideia, eu quero fazer um C2C. Porra, marketplace C2C de bola. Cara, isso aí não vai se parar em pé. Então, a gente costuma desacreditar o cara. E uma prática que a gente fez agora, a gente tem um Solution Engineer, que, Rafa, ele desde o começo da primeira conversa, ele participa para ver a viabilidade daquele projeto. Primeiro, para ver se as conexões que o cara tem, elas estão conectadas na gente para não dar dor de cabeça pro parceiro que está implantando. E para ver o que o cara realmente precisa. Tem cara que não precisa de e-commerce. Tem cara que precisa do checkout. Tem cara que precisa de uma força de venda. Ele quer digitalizar a força de venda. Tem cara que, cara, ele tá só procurando. Ele não sabe nem o que ele quer. Tem cara que não estruturou nem dentro de casa e já tá querendo dar um passo acima. Isso aí. Né? E aí é papel nosso até direcionar e trazer o cara pro chão, que nem você falou, né? Exatamente. E às vezes até falar, cara, isso acontece direto, né? O cara vem, sabe vem muito cliente desse. A gente, graças a Deus, aprendeu a identificar. Mas vem muito cliente que fala assim, pô, eu tenho uma grana aqui e eu quero investir. Legal, você tem uma grana e você quer investir. Como que você pensa em investir isso? Eu vou colocar uma parte desse dinheiro na plataforma, né, pro e-commerce e outra parte no Google. Tá, mas por quantos meses você consegue segurar esse rojão todo? Não, eu tenho dinheiro pra segurar por uns 2 meses. Cara, eu não vou fechar com esse cara. Exato. Eu poderia, pra mim é interessante, o Exato. Danilão, ir lá e fechar com ele uma implantação. Tesão, bati minha meta, entendeu? Mas eu sei que não vai virar. Vai dar problema, esse cara vai quebrar. É o churn, E né? eu vou acabar com o sonho do cara. Eu vou pegar o dinheiro do cara e vou jogar no ralo, entendeu? E é o mindset, assim, parabéns aí, porque poucas empresas têm esse mindset. É o que eu tô falando, o vendedor, ele quer vender. Quer vender a qualquer custo. Ele quer vender a qualquer E a coisa. gente eu já fui esse tipo de vendedor, né? O desespero era tanto ali. Cara, eu contava dinheiro do pedágio e o dinheiro do macarrão com salsicha na Praia Grande, cara. E aí você quer vender, né? Só que com o tempo, você entende que eu coloquei 10 pela porta. Saiu 12. Por que o saiu churn 12 é pela muito cara? grande. Você colocou 10, saiu 12? Sim. Porque eu coloquei 10, eu deixei o meu time, assim, atordoado de trabalho. E aí aquele cara que valia a pena, ele começou a ficar em segundo, terceiro plano. E Pra além de atender não os novos. manter essa conta, eu acabava perdendo uma antiga. Yeah. Porque... Tanto que você sente esse reflexo de churn na WAP também, né? É Exato. baixíssimo, né? E cara, o negócio é o LTV do cliente, quanto tempo que ele tá Exato, contigo. cara. Exato. Porque eu tenho Exatamente. clientes que eu já mudei 3 tecnologias e o cara mudou comigo. Porque se eu tô acreditando, o cara tá acreditando em mim. Então, você falou de churn, né? Quando eu entrei na WAP, era muito menor do que é hoje, né? E isso em dezembro de 22, não faz muito tempo. A WAP tinha acabado de receber um aporte e tal. E a WAP tinha, sei lá, quanto tempo você tem churn? Não, faz 2, 3 anos que a gente não tem um churn. Eu falei, o quê? Como assim? A gente... Plataforma de e-commerce. plataforma de e-commerce. Não, como que vocês vendem? Não, é só boca a boca. Os caras um indicam, um e outro vai indicando. Eu falo, mas não é possível. Vocês não têm força de venda? Não tem. Tem agência que implanta? Não, a gente faz tudo dentro de casa. Foi engraçado, porque a gente entrou, eu e o João Teixeira na época, a gente mudou tudo aquele cenário Gênio ali. do vinho. Eu lembro quando vocês entraram. Entramos lá e falamos, cara, vamos pegar as agências. Poucas agências, por mais que tinham um carinho pelo nosso CPF, elas não conheciam tanto a WAP. Então as agências ainda não acreditavam tanto assim. Sabiam da robustez de uma tecnologia por atender um growth, atender um desinchar, atender um do frio, né? Mas eles ainda não tinham implantado porque era implantação dentro de casa. Então a gente teve que mudar toda a cultura da empresa. A empresa nasceu como uma agência de performance lá atrás. Então a gente teve que mudar toda a cultura de empresa para deixar de implantar dentro de casa. Imagina isso. Cara. As pessoas que estavam lá, foram contratadas para implantar, elas tiveram que aprender a treinar. Mudou o job description. Nossa. A empresa que tinha o mindset de fazer tudo dentro de casa para baratear custo, para que o setup seja só uma lombada pequena para ele conseguir trazer, mudou todo o mindset. A gente
é a única plataforma que não cobra mensalidade. Então eu vivo da performance do cara. Então a gente começou a perder um pouco de qualidade, porque as agências começaram a implantar e estão aprendendo, natural isso, né? Aí começou a ter um pouco de churn, porque a gente pegava ali muito, tratava o cliente a leite pera, né? Então foi todo um mindset, uma mudança de cultura interna para depois a gente mostrar para o mercado. Imagina que a gente preza muito por proximidade, né? Um dos nossos valores é cliente bom, é cliente encantado. Cliente encantado, encantar, não é só você fazer o seu trabalho de atender bem. Eu tenho um suporte de 48 minutos. O suporte que eu tenho de 48 minutos, que é uma provocação, algumas plataformas aí que são 48 horas, isso não é, isso é o mínimo aceitável. Quando a gente fala de encantar, é entregar mais do que o cara espera. É superar a expectativa do cara. Então, essa parte de colocar o cliente no centro, de olhar para ele, entender, isso é uma coisa que a gente faz muito bem. Quando o cara fala de tecnologia, eu falo, não adianta você ter uma aeronave, uma plataforma Enterprise, e você tem uma Ferrari, né? Ferrari aqui. Tem uma Ferrari e não sabe ligar o aquecedor de banco. Tá falando de Ferrari, porque esse não é legal. Você pode falar que ter esse Ferrari não é legal. A Jane já tentou vender até no mercado negro. Não deu certo. No mercado cinza. Tá com chassi, na Deep Web. Não, documento fudido, já era. Pinado. Mas imagina, você ter uma Ferrari e não souber pilotar. Não adianta. Quando a gente fala de adoption da plataforma, em outras empresas, o cliente que mais usava a plataforma usava 34%. Hoje a gente tem uma Desinchar usando 70% do que eu tenho de tecnologia. Caramba, bastante. E a gente tem uma equipe de sucesso falando, cara, se você colocar o cashback, tu aumenta 2% o faturamento, porque é basado nos nossos clientes. Então a gente é igual a vocês. É boutique, não quero ter 1.000 clientes por ano, quero ter menos clientes com qualidade. Então quando a gente fala qual que são os principais de ar-condicionado do mercado, são nossos clientes, principais de food equipment, os principais de wellness. Então a gente olha a target list inversa e olha, cara, quem que é o referência nesse segmento? Vamos fechar. E o que eu falei para vocês, aquele negócio de ser amigo do cliente, eu tenho um cara que vende cerca pela internet, a gente vê o concorrente direto dele, pô, esse cara, o nosso CEO ligou pro dono e falou, cara, se eu fechar com esse cara, vai se indispor? Você vai se indispor com a gente? Porque você tá aqui há muito tempo, você acredita na gente? O cara falou, não, Edmilson, eles compram da gente como a gente tem indústria também, então eles compram, pode vender. Pô, o carinho de você ligar pro seu cliente para fechar. Demais isso, cara, eu acho que é isso que muda a chave. Eu falo muito que quando a gente fala em atender, a gente tá olhando só para nossa necessidade. É porque eu coloquei um número de WhatsApp, porque eu coloquei um canal de saque, porque eu coloquei um chatbot. Eu tô pensando na minha realidade. É igual a venda. Se eu não entrar na operação do cara, eu entrei o 360, eu tô olhando para ele para vender mais. Não tô olhando para mim, não tô olhando na minha necessidade. Porque se é a minha necessidade, eu vou por volume. Concorda comigo? E o que mudou o nosso jogo, Danilão? Foi realmente se despir disso, do que as agências estavam fazendo, ter um controle financeiro muito, muito justo ali para poder se livrar de algumas contas que, na realidade, não avançavam a gente, só puxavam a gente. Porque, um exemplo, o cara pagava ali 5K para nós e exigia um atendimento e uma energia de um cara de 1.000, de 100 mil, de 200 mil, né, cara? Não tava rolando. Então, a gente teve que dar alguns passinhos para trás e falar, peraí, esse não é o nosso target, a gente não precisa... Eu não quero ter 300 pessoas aqui dentro de casa aqui, eu não vou ser o último a entrar dentro da agência, o primeiro a entrar e o último a sair para pagar a luz. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer o cliente fazer o quê? Ter performance. E performance, ela tá além de vender, de campanha de marketing. Performance está na entrega, tá no atendimento, tá na operação do cara, tá numa campanha bem estruturada, tá em como eu consigo guiar ele por essa jornada, porque às vezes você pega uma indústria, nós vamos falar aqui que você tem um vasto conhecimento também. O cara é grande como indústria, mas ele é pequeno pro dígito ainda. É zero, né? Exato. Entende? Então, se eu não guiar ele, ele tá acostumado a entregar uma carreta. Como é que eu falo para ele que ele vai ter que entregar uma caixa? Um produto? Mas sabe o que eu gosto muito da Sanders? E há muito tempo que eu falo isso para várias pessoas que eu converso, quando pergunta de agência, vocês sempre foram muito agnósticos, né? Então, vocês trabalharam... vocês trabalharam bastante com... Vocês trabalham com a tecnologia, eu gosto muito disso. Eu acho que toda agência... Tem agência que fala, Danilo, eu vou ter algum benefício se eu for só exclusivo app? Eu falei, eu não quero você. Nem me interessa. Porque, cara, vai ser muito vendedor. Cara. Eu passo telefone eu já passei telefone de cara que trabalhou comigo para o cara cotar. Total, Danilo. Então, porque eu acho que o cara, primeiro que a agência tem que ser agnóstico, olhar qual a tecnologia melhor para aquele cara naquele momento. Vai ter vezes que é Shopify, vai ter vezes que é Vetex, vai ter vezes que é o app. Isso, cada hora. Só que ele mandava exato. E eu gostava muito disso do Rafa. É por isso mesmo que eu tô falando. Eu gosto muito que há muito tempo ele fala
fala isso. E poucas agências, elas ficavam vinculadas a, eu tenho amizade com esses caras, eu consigo ter bastante lead, e eu vou vender mais, eu vou fechar. Mas e ajudar o cliente? Fica onde? Fica onde? Porque, ó, a primeira coisa que o cara faz quando ele tem uma plataforma enterprise, o cara que tá fazendo redução de custo, eu não tô falando de indústria, eu tô entrando no B2C tradicional. Ele cancela a agência, porque ele acha que mesmo. O primo dele, de marketing, que fez marketing, toca... de tráfego lá do vai atender. Sobral, pega o cara da loja física, a menina acabou de fazer, o menino acabou de fazer um curso de marketing, ele vai subir, vai fazer as campanhas. Aí a segunda coisa que ele faz é no upgrade na plataforma, porque ele não entende que esse não é o game. Ele precisa fazer de forma diferente. E aí eles cancelam a agência e depois cancelam a plataforma e sai falando mal dos dois. E acontece... Cara, perfeito que você falou. Leitura. Não, perfeito você falou. Porque assim, é muito comum quando a gente chega... Às vezes acontece, por exemplo, de eu chegar num cliente que veio de indicação de algum parceiro, que é plataforma. E o cliente, muitas vezes, ele já tá saturado com a plataforma. Já tá puto já com a plataforma. Aí, quando eu sento com ele, eu falo assim, tá, me fala o que tá acontecendo. Aí eu vou, olho campanha, olho o site, olho tudo. Eu falo assim, cara, eu posso ser bem honesto? Eu não tô falando isso porque eu sou parceiro de plataforma, eu não tenho nada assim, tá? O seu problema não é plataforma, o seu problema tá dentro de casa, cara. Seu problema não é campanha, não é nem campanha. Se eu quisesse te vender campanha, eu ia falar que suas campanhas são uma bosta. Mas não é. Cara, olha a porra do seu frete. O tempo que tá levando pra entregar. Olha a descrição dos seus produtos. Olha essa foto. Aí eu vou lá e separo 3, 4 concorrentes dos caras. Fala pra mim, você compraria de quem? De você ou desses caras aqui? Legal que você tem que falar a verdade. Poucos falam isso, que o cara quer ganhar conta, ele não fala a verdade. Não, cara, a gente faz questão, porque a gente já se fudeu muito tentando vender de qualquer jeito, entendeu? Quer ver um case de sucesso? Eu era esse Golden. Eu dei muito trabalho pra vocês. Deu. Eu lembrei um case bem legal, tipo, aqui é a Tokstok. A Tokstok... eu lembro do site antigo dos caras, você olhava a Tokstok online e você falava, cara, que empresa é essa? Não é possível. É outro cara, é um site de brechó. Você olhava no físico, você falava, cara, parecia o falso e original, sabe? Você olhava aquela experiência legal de você rodar a loja, pra mim uma das melhores experiências ainda da Tokstok, de você rodar a loja e tal, você entrava no online, você não via aquele reflexo, sabe, do físico. E quem não conhecia fisicamente falava, não vou comprar dessa empresa. Não sei nem quem é. Então, é isso que você falou. É apontar o dedo na ferida do cara. Cara, você não tá bem, não é por conta de fora. Você não tá bem porque você não tá fazendo um bom trabalho. Exato, Danilão. E assim, ainda eu até falar, cara, faz o seguinte, você quer migrar de plataforma? Não tem problema, você pode migrar. Mas primeiro arruma isso aqui, ó. Se realmente não funcionar, aí beleza, aí se sobrou outras vertentes aqui, ó. Que plataforma, agência. Mas por enquanto, aí acontecia até, como tem por exemplo, tem pelo menos uns 3 leads aqui que os caras não fecharam comigo. Falou, beleza, Rafa, então eu vou tentar aqui, vou apostar aqui e a gente vai conversando. Sabe o que acontece muitas vezes? O cara realmente, por mais que ele ajuste dentro de casa, ele vê que a plataforma tá boa e ele ainda acha que a agência dele tá entregando um bom trabalho, mas ele prefere ainda vir comigo. Fala, Rafa, eu vou com você porque, cara, você me falou a verdade, cara. Eu vou fechar com você. A minha agência tá me entregando. Pela sinceridade. Mas eu vou fechar com você porque você me mostrou que você entende o que você tá falando. E eu acho que, conhecendo você esse tempo todo, você tem essa mesma metodologia, eu acho que foi o que você aplicou na UAP. Exato. Né? Com os clientes que tem lá. É a cultura, né? Cara, não precisa empurrar. Não precisa empurrar. Tem cara que vai... Eu sou um vendedor péssimo em follow-up. Péssimo em follow-up. Eu não faço follow-up nem pra ninguém. Por quê? Eu acho que na minha reunião, na minha apresentação, já deixo muito claro tudo que eu tenho pra oferecer. Total. O cara que tem que saber o momento dele. É chato aquele cara que fica... perdi muita venda? Já perdi muita venda. Mas os caras que enxergam isso, demora 6 meses, 1 ano, eles me procuram perguntando se eu tô naquela empresa ainda. Que eu falo pra ele, take your time. Né? Então pega ali, espera quando você achar que é o momento certo, você me chama. Danilão. Exato. E o momento chega, o cara vai entender. O momento chega. E às vezes não é naquela oportunidade, naquela empresa, né? Às vezes é numa outra empresa. Tem vezes que eu não consigo nada, eu falo pro cara, já que a gente não fechou nada, vamos primeiro ser amigo. Tem alguém que seu ciclo de relacionamento, que é o poder da indicação, né? O viés da confirmação. Tem alguém do seu ciclo de relacionamento que você indicaria pra ter minha tecnologia? Já pra você ver nele, pega o seu amigo de cobaia, pega o Khaled, lá você não gosta do Khaled, põe ele pra testar o app. Aí vê se vai dar bom pra ele. E essa foi uma outra sacada que eu tive com você. Que eu aprendi com você. Essa sacada de no final você criou tanto rapport ali, você criou tanta conexão, porque no final, no começo e no final da história você tava pra ajudar o cara, você não tava a fim de vender. Você queria entender a demanda do cara, o cara ele não fica incomodado de falar, pô, tô lembrando aqui, ó, fala com o Rafa aqui, ó, fala com o Khaled, fala com o JK,
ele vai conseguir te ajudar nessa vertente. Ó, tanto é, por exemplo, você adiciona lead ou cliente no Instagram? Puta sacada isso, velho. Eu faço isso direto. Não, cara, Eu sempre faço eu adiciono primeiro, quando passo no Instagram. Instagram toma muito tempo nosso, né? Olhando Eu aquele gosto, sim, story, sim, todo mundo gosta. Gosto. Mas todos que entram de patrocínio, não. eu clico no responsável, eu já conecto, já olho se o cara tem LinkedIn, porque se ele tem LinkedIn, ele tem maturidade digital. Tem muita empresa que é só verdade. que é só link, que é só Instagram, né? Se o cara tem LinkedIn, ele já tem uma maturidade digital, ele já não é da modinha, ele já é um pouquinho mais old school. Então eu já adiciono o LinkedIn, aí eu já pego e tento vincular ou trazer alguma coisa que faça sentido eu falar com ele. Ou às vezes o cara tá com um problema, eu falo, cara, sou fã da marca, eu compro o primeiro produto, sou fã da marca, e eu queria te ajudar. Você não quer me ligar a qualquer hora? Quando eu fazia muita prospecção, às vezes eu falava pros caras, cold call. Ó, eu liguei pra um cara de fitness esses dias, eu tava treinando uma equipe lá, e eu liguei pra um cara de fitness. O cara falou, tá difícil de marcar reunião. Eu falei, como difícil? Eu liguei, aí eu peguei um cara, falei, escolhe um. O cara pegou um cara lá, X. Entrei no LinkedIn, olhei onde ele trabalhou antes da empresa que ele tá. E olhei que uma menina lá na VTEX trabalhou com ele e trabalhou com ele. E aí eu entendi isso daí. Aí eu, como era de roupa fitness feminina, eu liguei pro cara, falei, cara, tudo bem, é o Danilo Erlan, pô, você me conheceu no VTEX Day do ano tal. Falei qualquer nome, se ele estiver assistindo aqui, quebrou todo o encanto. E quem me indicou foi tal pessoa, falei o nome da pessoa, pô, trabalhou comigo mesmo, cara. A gente tava o cara da Growth, o cara da Desinchar e o cara da Vitabia, a gente tava querendo falar de collab, de parceria, de ter... E a gente não tem ninguém grande de fitness feminino. Cara, e surgiu o seu nome. Vamos marcar um papo pra você entender o que a gente faz. Pô, mas que você tá onde? Cara, aí já entrou, já marcamos reunião, já seguimos ali com uma apresentação. E o cara aceitou, falei, cara, eu vejo você como referência, minha esposa usa o seu tipo de produto, o seu produto, se eu mostrar aqui no mercado, metade é dos seus produtos, depois manda o cupom pra gente aí. E aí eu queria que você validasse o produto, cara. É assim que a gente cria conexão e fecha, assim. Mas, e assim, o teu intuito era encurtar o caminho, né? E as pessoas, elas querem uma referência. É cold call. Se você liga e fala pro cara, sou Danilo Erlan, dá o app, o cara desliga. Você tá me oferecendo o que é o app? Né? O que é VTEX? O que é Shopify? Os caras... Ainda mais hoje em dia, né? Que aquele negócio da... Pouca gente... Nossa época ainda é diferente. Mas pouca gente gosta de receber ligação. Pouca gente gosta de falar no telefone. Ninguém mais gosta, né? Pois é. Eu sou esse cara, apesar de eu ser dos anos 80, cara, eu odeio que me ligue. Eu também. Eu adoro ligar, mas eu odeio que me ligue. É isso aí. É isso, né? Eu gosto de mandar áudio, mas não gosto que me mandem. Exato. E agora é IA, né? IA tá transcrevendo áudio, né? Aí uns áudios cagados. Não, mentira. Parece um velho resmungando. Mentira. Aí você responde ela e falou, você não sabe escrever, não? Sabe o que eu adoro? Vocês falaram Desse cara, velho. Eu acho que o perfil de cliente que eu gosto mais de atender, que é o B2B, que é o que você falou ali no começo. Eu gosto bastante, por quê? É uma cultura. É diferente. Eu fui num cliente nosso semana, chama Foruse. Cliente novo, nem tá no ar ainda. Um fabricante de torneira, de produtos hidráulicos, enfim. Uma empresa de 100 anos, né? Você vai nesse tipo de cliente, você vai conversar com os caras, chão de fábrica, entender. A preocupação dos caras é o conflito entre o vendedor e o e-commerce. Todos é o mesmo discurso. Você pode começar. Isso faz 10 anos que eu falo com a empresa. Faz 10 anos que tem essa guerra. 10 anos essa guerra, 10 anos esse medo, 10 anos... Então, eu costumo desmistificar isso. Eu tento entrar lá e explicar para os caras, cara, olha o formato que você tem que fazer, é desse formato. Então, eu fico muito feliz quando eu pego um projeto que seja, principalmente familiar, né? Muita empresa ainda, indústria é familiar, e que os caras tenham medo do digital, sejam fortes no físico e tenham medo do digital. Eu vou levar esse é o maior desafio. Cara, e esse é o melhor cliente, realmente, porque o cara que ele não tá consolidado ainda, principalmente o cara que tá menor ali, ele vai com muito medo no e-commerce. Total. E ele vai com pouco dinheiro. Então ele pensa assim, putz, eu vou colocar só um pouquinho aqui pra ver se vai dar certo. Eu brinco que é o acreditar não acreditando. Exatamente. E aí, assim, o cara já começou quebrado no digital. Já começou quebrado no digital. Mano, vocês estão parecendo a Frozen, eu tô quase congelando. Cara, tá legal. Tá Nossa, dá até pra ver aqui, ó, que tá. Eu sei, frio ó, mesmo. olha. É. Tá. Olha pra lá, você. Fala pra sua esposa olhar pra lá. E esse cara que acredita não acreditando, e sabe o que acontece? Muitas vezes é aquilo, ele pega o cara de TI. É sempre o cara de TI. Exatamente. Ele pega o cara de TI, ele pega o WordPress,
Ele pega um WordPress, um open source da vida e começa a codar em PHP. Aí ele vê que tem o WooCommerce dentro do WordPress. Aí, porra, tem o e-commerce, tem uns plugins, ou pega a plataforma, pô, tem essa plataforma que tem aplicativo, ele começa a fazer, ele acha que ele sabe o que tá fazendo. Porque é o cara de TI, é o cara que ele vive aquilo lá, mas é outra praia. O cara de infraestrutura não é o mesmo cara de tecnologia digital. E aí ele começa, ele gasta dinheiro e não dá certo. Canção Nova, ó a Canção Nova, é um cliente nosso. Canção Nova é de... É o maior religioso da América Latina aí. Player Play Gospel. Não, é católico. Católico. Canção Nova. Eles têm dono de uma cidade lá, os caras têm três frente com a gente. Os caras, eles eram uma plataforma feita em open source, Magento, fizeram ali lá atrás, dentro de casa, eles foram pra Oracle, gastaram um caminhão de dinheiro e deu rollback em 3, 4 meses. Porque todas as construções, e lá tem uma equipe, cara, incrível de tecnologia lá deles, muito boa mesmo. Os caras criaram toda a arquitetura antes de começar, né? E aí os caras, quando vieram pra gente, vieram com receio, porque já é raro, já gastaram dinheiro. Já chega escaldado, né? E aí você tem que converter os caras primeiro, né? Palavra bonita, né? Pra religioso, converter os caras primeiro, pra depois a gente tentar vender a confiança. E os caras cresceram, sei lá, 2, 3 vezes em menos de 3, 4 meses com a gente. Estão muito felizes, assim, com a movimentação em conjunto. Porque eu não sei nada do negócio dos caras, mas eu sei de tecnologia e vice-versa. Então a gente precisa se complementar. Como vocês pegam um cara e fazem a consultoria e cuidam de performance, esse não é meu core business. Por isso que eu tirei de dentro da plataforma a implantação. Você focou na tecnologia. Foco no que é importante é um outro princípio nosso ali. Foco no que é importante. O que é importante é o software. Para vocês, o que é importante? A parte de experiência, a parte de construção de CRO, a parte de marketing, a parte de performance, manter o cliente. Então, acho que a gente tem que se complementar nesse mercado, né? Eu brinco que eu tô olhando para um futuro de composable commerce, onde quem que é o melhor disso? Vamos pegar o melhor disso, Frankenstein, quem é mais antigo lembra do Frankenstein, pegou um braço de um mais forte, cabeça do outro. Eu acho que o mercado vai movimentar para que seja isso, sabe? Quem que é o melhor em cada coisa e vamos montar ali um ecossistema, força, né? Um ecossistema mesmo. E, ô Danilão, você falou que vendia carro. Qual que é a diferença, cara, pra você, assim, entre vender produto e vender serviço, cara? Cara, eu brinco que eu vendia sonho e eu vendo sonho muitas das vezes, né? Porque quando a gente pega um cara que vai comprar um carro, não um cara que vai trocar o carro. Eu gostava muito do cara que ia comprar o primeiro carro. Poxa. O cara vem empolgado. Que vem empolgado. O cara não vê defeito, né? A maçaneta. Nós vendemos muita gambiarra. Os caras falam gambiarra na internet. Às vezes o carro, tá sem bateria. Não, porque ficou parado aqui. O carro nem tinha bateria. Já tava sem bateria mesmo. Eu lembro uma vez que eu fui empurrar. Vou contar uma história pra vocês que eu acho que eu comprei um bom uma vez que parecia um Rondelli, tanta massa que tinha. Uma vez eu vendia carro na Roda Moca. E se o cara estiver assistindo isso aqui também, não, vai assistir, porque a nossa audiência é muito grande, você tá correndo risco. E o cara da Moca lá chamava X-Car. Eu lembro que a gente eu vendia... Já começou pelo nome, X-Car, velho. X-Car. Os caras são gigantes. E aí eu lembro que eu fui um dia vender uma Kombi. Perua Kombi. Eu fui vender... E ela tava a gente tinha uma loja de cima, carro 0, loja de baixo, aqueles velhinhos, né? E aí eu fui vender, eu catei um vendedor lá e carro em agência é normal ficar sem bateria. Normal, porque fica desligado lá, então a gente sempre liga. E aí, um sabadão, correria, eu peguei um limpador lá, outro vendedor, eu falei, o cara queria muito, ele queria comprar. Ele falou, vou comprar essa Kombi aí, se funcionar e for boa. Só que a Kombi tava fumando um pouquinho. O cara falou, liga. Eu falei, tá meio, deve ter... resina, né? Deve ter resina, deve ter um pouquinho de sujeira no carburador, pode ser que, né, que deu uma fumadinha. Não esquenta, se pelo preço que vocês estão fazendo aí, tem garantia. Eu falei, tem uma garantia até sair da loja, né? Tinha motor e câmbio por 3 meses por lei, né? Aí eu coloquei os caras, eu falei pro cara, empurra que eu vou dar o tranco. Ela era a primeira. Empurra que eu vou dar o tranco. Não, ela era a primeira rua descida, a rua da Moca ali. Eu falei, empurra que eu vou dar um tranquinho. Porra, no que eu fui dar o tranco... Saiu o motor. Não, você não acredita, cara. Eu senti tudo mole aqui. Então eu fui dar o tranco, senti tudo mole. Os caras empurrou, senti tudo mole. Mano, a Kombi tava sem o motor. Mano, os caras tinham tirado e mandado pra retífica.
E aí eu peguei, vi aquele que não pegou, o cara falou, não pegou. Na hora que eu abri a tampa, eu já vi que tava estranho. Na hora que eu abri a tampa, o motor não tava lá, irmão. E eu falei pro cara, é o seguinte, os caras estão sem bateria mesmo, zerou, mas como... Cara, eu quero muito vender esse carro pra você, eu vou fazer um negócio. Vou te dar com o tanque cheio, vou te dar a bateria nova. É Moura, tá? Falei pro cara, pode vir aqui na segunda-feira, que vai estar terça-feira, que vai estar tudo aqui pronto pra você. O cara assinou o contrato e até hoje ele não sabe se estiver assistindo. Que ele comprou uma Kombi sem motor. Comprou a Kombi sem motor. A gente mandou instalar o motor, né? Tava pra ficar pronto. Pelo menos fez a retífica do motor. Fez a retífica do motor, né? mas, cara, que loucura, né, cara? Não, é venda, é a ânsia da venda. Então a gente vende, vendia sonho e vende sonho, porque o sonho do cara era comprar uma Kombi. Outro cara ali tinha ficado o quê? Tinha travado, né, cara? Não, tinha travado. Vendedor ali, a hora que abriu. E quando você acha que tem um problema, é isso, você tem que... A gente muitas vezes maqueia, né? A gente entregava site ali e falava pro cara, pô, tá quebrando aqui. Não, seu banner que tá na dimensão errada, né? Eu já fui de agência, né? Subi errado, né? Então a gente fez uma cagadinha. Não, peraí que eu vou ver aqui. A gente acertava no código, o tamanho né? do banner. O tamanho do banner. Tá quebrado o negócio aqui na página? Tá mesmo? Peraí, deixa eu dar uma olhada. Não tá não, refresh aí. Aí tinha arrumado já, entendeu? É exatamente isso. Então eu vendia sonho e eu vendo sonho. A diferença é o quê, cara? Eu acho que quando você vende um software que ajuda o cara, quando você vende que ajuda, né? Eu já vendi coisa que não ajuda também. Você vende um software que ajuda o cara a crescer o negócio dele, que vai fazer ele ter mais lucro, que vai mudar a vida do cara. Tem lojista, cara, que eu vi mudar a vida mesmo. Uhum. Eu vi cara que faturou de 0 a 800 mil por mês em menos de um ano e o cara mudou a vida do cara, mudou a vida. E o cara é grato eternamente ali. Eu não fiz nada, eu só vendi a solução que eu tava atendendo. Sabe? Mas você vendeu certo, né? Você vendeu... Então eu fico muito feliz porque eu já ajudei muita gente, né? Como vendi, e por muito tempo, no começo da carreira, eu vendi algumas coisas que eu não acreditava, né? Uhum. Passou menos de um ano, eu já falei, cara, só vendo que eu acredito agora. Não, mas isso é a formação do vendedor, né? Porque o vendedor, eu falo que quando ele começa a jornada, ele é aquele emprego... Tem alguma coisa aí pro meu filho fazer? Pode ser até vendedor, né? Então ele pode ser vendedor, né? Sabe o que é engraçado? Os caras acham que vendedor... Não, ele é vendedor, não deu certo nas outras coisas. Já parou pra isso também. Ele é vendedor. O cara técnico, não, mas o cara só vende. Pô, só vende. Só vende. Graças a Deus entrou o Uber só e os caras que vendem vende. algodão na praia, porque aí já faz outra coisa. Eu vendia Rakuten que os caras não sabiam nem falar que era nome de remédio. Rakuman, Rakumin. Rakuken? Rakuken. Cara, vender é muito difícil. Existem duas áreas em qualquer empresa: vendas e suporte à venda. Os caras não enxergam isso. Eu não tô mais. Vendas e suporte a vendas. Vendas e suporte à venda. Eu não tô mais em venda. Mas eu sei que se o cara não vender, ele não vou ter salário. Então você é o suporte à venda. Eu sou suporte à venda. Exatamente. Então existe duas áreas: venda e suporte à venda. É o sucesso do cliente. Verdade. Exato. Verdade. E ô Danilão, a gente no começo deu uma pincelada aqui em questão de indústria, né? A gente trabalha hoje aqui também com algumas indústrias. A grande maioria dos nossos clientes são indústria. E a gente vê a dificuldade que eles possuem ali de realmente tirar o projeto, né? Do papel. Cara. Seja por dificuldades tecnológicas, às vezes tem alguma regra de negócio ali que é complexa e tudo mais, seja por cultura, preciosismo da direção e do ecossistema como um todo, seja por conta de conflito de canal, né? Uhum. Você também atua bastante, né, com indústria. Tempo. Fala um pouquinho pra gente dos desafios que já encontrou aí. Cara, desafios, acho que já entrei em empresa de refrigerante famoso no Brasil, o cara falou, cara, só vai montar o digital um senhor de 80 anos, tava na época na Vetex, falou, só vão montar o digital quando eu morrer. Aí minha neta aí, essa menina aí, ó, que não quer trabalhar, eu dei tudo da vida, ela faz o que ela quiser e acaba com a empresa. Eu tenho 300 vendedores aqui em São Paulo que representam a minha marca, não vou arrumar conflito e tal. Isso aí, Já entrei nisso aí, já entrei nessa área do cara, conflito de um querer, o outro não, de sociedade, de familiares, um querer, o outro não. Já entrei em ideia do cara montar de qualquer jeito e acabar com a empresa, falir a empresa, porque montou, acabando com o canal de distribuição dele. Já vi indústria vender direto pro consumidor final com outro nome, para não ter conflito. Vender só em marketplace para não ter conflito. Aquele negócio de D2C, né? Isso eu vejo cara, os caras... mas não dá... Vende a política do maior preço. Muita empresa vendendo com a política do maior preço. Quando dá na madrugada, ele faz uma ação. Então eu já vi de tudo nesse mercado. Mas um case que eu gosto muito... A gente tem dois cases assim que eu gosto muito, que até a menina ganhou um prêmio ali de
tanto a Daikin quanto a Fujitsu, que são as maiores aí de ar-condicionado. Primeiro foi a Daikin, depois a Fujitsu, né? Eles têm um marketplace onde por um raio de atuação, por um range de CEP, eles definem o varejista mais próximo. Então pensa que a indústria, ela não tem produto, não vem direto para o consumidor final. Quando o cliente põe o CEP, ela vai mandar o varejista mais próximo faturar para fortalecer aquele canal. Se o cara não tiver, algumas podem agir na ruptura do estoque ou mandar para a segunda loja mais próxima, né? E tem uma linha nova que eles têm lá, que eles querem lançar no mercado. Eles fazem um teste. Então, eles põem por eles mesmos para testar. Então, essa é a mentalidade de uma indústria ajudando o varejista sem ter conflito de canal. E esse é nativo no teu, Isso é nativo. na tua plataforma. Tem noção, a Fujitsu, a menina da Fujitsu, quem começou foi a Daikin, mas a menina da Fujitsu ganhou o prêmio global por conta de inovação tecnológica com essa ideia. Foi só a plataforma? Claro que não. Foi a menina que saiu da zona de conforto de apertar uma plataforma que tem nome no mercado e fechar uma plataforma que realmente dá a mão para ela. Muito bom. Mas, cara, mudou o cenário. Então, se você é indústria, se você tem varejista mais perto, por que não usar o seu varejista, seu distribuidor lá do Nordeste, em vez de você pagar? Às vezes você tem que fazer logística, é caro daqui para lá. Põe um pouquinho consignado, usa o cara como um pick-up store, usa o cara como um distribuidor daquela região. Seja inteligente. Porque hoje está muito caro, a logística é difícil, é cara. Por que não fazer isso? Deixar um pouquinho da curva A lá no Nordeste, que eu vou mandar um produto daqui, eu já fico mais competitivo, eu ajudo o cara que ele tem na hora para vender lá também. Então, como você pensa diferente para não ser mais do mesmo, né? Então, acho que a indústria, ela vem se modificando e também tem muito projeto que tem a força de venda digitalizando a força de venda, que está acontecendo bastante agora, que é bem legal. O cara ter um workflow de aprovação, o cara ter um módulo para que o vendedor ele entre em contato e seja um intermediador da venda. Porque tem aquela venda assistida, tem aquelas pessoas ainda que têm insegurança em pagar, né? Então, eu tenho insegurança. É porque eu nunca tenho dinheiro. Não sabe quanto vai sobrar. Eu tenho que pegar com Rafs. Mas vou dizer para você, vou usar a ideia da Tokstok, Khaled. Quando você chega no shopping, você está querendo comprar uma mesa porque você sabe que sua mesa quebrou. Você está sozinho. Você viu essa mesa aqui. E aí você vai olhar uma, vai olhar outra. Você nunca vai comprar sem você consultar a sua esposa. Total. E aí você não conseguiu falar com ela. Deixa eu ver se a minha esposa deixa eu comprar. E também ver se é o que ela quer. Porque às vezes você vai achar que ela é incrível, ela não vai gostar. É, sempre assim. É quase sempre assim. 17 anos de casado, quando você tá aí? 15. Então você vai saber essa que é assim. Aí você vai lá, escolheu uma mesa e o vendedor te atendeu, deu um puto atendimento. Você falou, tô na dúvida dessas duas, vou pensar. O que acontece? O cara vai embora. No outro dia o Khaled não tem fidelidade, ele não lembra que eu atendi ele. Talvez lembre alguma vez, talvez se ele vai lá, ele não vai deixar de comprar porque eu não tô lá. Ele vai atender, ser atendido pelo primeiro e vai comprar que ele já tá lá para comprar. Porque ele conversou com a esposa dele e voltou lá para comprar. Cara, a gente vê muita jornada de empresa onde o cara pega o vendedor, ele fala, peraí, sou eu o vendedor. Khaled, segura aqui. Vou te mandar um link com as duas opções que você gostou. Chegando em casa, você define com a sua esposa, você espera virar o cartão, ou você espera você vender a sua moto antiga, que eu tô te dando aqui o link da moto nova, e aí você compra no seu time. Total. E aí, vincula para aquele vendedor, esse vendedor ganha um comissionamento. É isso aí. É o poder de você manter aquele... carrinho abandonado físico. É como você... Muito se fala de omnichannel, mas pouco se fala de multicanalidade. É você atender o cliente aonde ele quer, da forma que ele quer, no tempo dele. Eu com muita gente, tá cansado de vendedor que fica empurrando as coisas. Exatamente. E direcionando pro canal que é mais conveniente para ele, né? A gente fala isso muito aqui, né? No final, quem escolhe o canal que quer comprar é o cliente, cara. E a forma também, né? E aí o que você falou de digitalização da indústria. Cara, uma coisa legal que eu vi, o pai tinha padaria há 40 anos. Uma dessas empresas de cigarro, não lembro qual das duas principais, os caras começaram a digitalizar. Falaram, cara, vamos selecionar as praças, eu vou deixar o vendedor continuar ganhando, mas a padaria do Toninho, ele compra pouco, não compra a quantidade que ele comprava antigamente. Antigamente os caras pagavam até display, não sei se vocês sabem, no caixa ali, eles pagavam patrocínio. Falou, ele compra pouco. Em vez de eu passar toda semana, eles deram login sem e falaram, você tem que entrar aqui e fazer pedido. Meu pai não sabe abrir o computador. Eu não vou fazer, se o cara não vender aqui, vai ficar sem vender. Aqui na porta, ficou 3 semanas sem cigarro. Aí os caras, o vendedor lá, o gerente falou, cara, abriu um alerta lá. Vocês digitalizaram, eu não vou fazer. Aí foram lá,
Aí fizeram um treinamento, treinaram uma prima minha para fazer esse pedido. Então eles digitalizaram, e aí o vendedor, ele deixa de ser um vendedor para ser um consultor. É isso aí. Porque o cara que aprende a fazer o pedido, igual meu pai aprendeu ali, falou, ó, te dou incentivo, qual que é a mudança? Eu não vou fazer, tá bom. Se você fizer por lá, eu te dou mais 2 caixas. O cara vai fazer. O português, ele vai querer aquilo lá. Então eu vou te dar mais 2 caixas. Então mudou o mindset dele, teve um aculturamento, ele mudou o pensamento, pô, vou ganhar um pacote de isqueiro. Ele começou a fazer, e aí o vendedor, em vez de passar lá, ele ainda recebia, mas aí a comissão dele começou a cair de 5 para 2, não sei. Uhum. E aí ele conseguiu visitar mais clientes para abrir mais praça. Aumenta a capilaridade, né? E o vendedor usa como uma bíblia de venda isso. Então é trazer o cara pro jogo também. Trazer o cara pro game, não é cortar o cara. Total. É mostrar pro cara que de forma diferente ele consegue atender mais público e ganhar mais dinheiro. É isso aí. Você pega um vendedor que tá vendendo uma sexta-feira. Sou vendedor, eu tô numa sexta-feira, eu recebo comissão na hora. Um split de pagamento, que isso já não é negócio antigo, né? O cara já tem que ter. E aí o vendedor tá numa sexta-feira querendo ir pra balada, o Khaled querendo ir pra balada lá em São Caetano. Não posso. E aí, na época que você ia, né? Faz tempo que não. Uns 20 anos atrás, mais ou menos. Obrigado. Aí você imagina que ele quer vender, ele vende a própria mesa aqui. Ele tá passando num escritório, tá passando num lugar que tá reformando. Pô, eu sou de uma empresa, nem tá no horário de trabalho, eu sou de uma empresa, eu vendo material de construção, tá aqui, se é uma obra. Pô, compra aqui com o meu link, se tá precisando de alguma coisa, eu vou tirar o pedido. Se ele ganha comissão na hora, ele tenta vender até fora do horário de trabalho dele. Porque já cai o dinheiro pra ele tomar a cerveja dele à noite. Então é como você transforma isso, né? O negócio. Eu gosto disso pra caramba. De cerveja e de trabalhar. Fala, bonitinho. Você tem mais alguma pergunta aí? Não, então, eu queria saber também, a gente estava comentando um pouco antes aqui, né, Danilão, sobre alguns clientes que enfrentam sazonalidade, né? Boa, essa é Aqui boa, hein? dentro. E aí a gente teve aí a questão do tema do cross-border. E aí eu comentei com você que eu tenho alguns clientes aqui de moda praia, por exemplo, né? Que como que eles fugiram da sazonalidade? Colocando mais produtos no portfólio, obviamente, mas atacando praças internacionais. Né? Então, enquanto a gente tem inverno aqui no nosso país, no nosso hemisfério, em outros lugares ela consegue aproveitar. Né? E aí você comentou também que você também atuou bastante nesse sentido, né? Eu dei algumas palestras aí uns anos atrás sobre cross-border, por quê? Cross-border, quando a gente fala de internet... Venda no e-commerce é para quê? Para você não atender só o cara da sua rua. Você atender de forma nacional. Mas por que nacional e não global? É isso aí. Quando a gente fala, quando a gente fala de empresas grandes que estão vendendo aqui, as maiores e-commerce não são todos internacionais. Tem uma Amazon, uma Shopee, uma Shein. Todas essas empresas não são todas internacionais. Eles estão vindo no nosso mercado. Por que a gente não vai no deles? O Brasil, para quem não sabe, é o segundo melhor país para exportação do mundo. A tributação é 0 para chegar daqui para os Estados Unidos com até $1.200. Então, por que não? E aí quando você fala o que é novidade, o que sei lá, o que já passou da temporada aqui, né? Lançamento antigo, lá vira novidade. Uhum. Quando aqui é inverno, lá é verão. O dólar está a nosso favor, o euro está a nosso favor. Porque quanto maior tiver o dólar e o euro, melhor. Imagina que uma calça leg que aqui custa R$50, se tu vender por $20, tu tá vendendo a 100 e poucos reais. É verdade. Sua margem de lucro, seu markup vai lá em cima. E Danilo, e a logística? Pô, tem empresas hoje que entrega de São Paulo para Miami em 48 horas chega. Caramba, falta o conhecimento. Falta o conhecimento. Uma coisa que é importante também, Danilão, que eu queria que você discorresse sobre, mas eu não sei como que eu faço para abrir empresas. Tem consultorias que cuidam disso também, faz tudo para você, né? Não, e outra, você pode tentar daqui. Tem um negócio chamado Mercado da Saudade. São 5 milhões de brasileiros que vivem fora do Brasil. Uhum. Então, imagina que esse mercado da saudade são caras que torcem pro Corinthians, pro Flamengo, pro Palmeiras, cara que gosta da Avon, da Natura, que ele mora em outro país, que ele gostaria de comprar. Então, o primeiro lance do cross-border é montar um site em inglês, por um meio de pagamento global, um PayPal e Stripe, né? E aí tem uma logística que manda para lá, para você testar, porque você não sabe para onde você vai abrir. Eu tive um cliente de calçados que abriu, porque queria abrir em Londres, abriu uma operação aqui, depois abriu em Londres e não vendia nada em Londres. Começou a vender para a Romênia. Olha que loucura. Quando ele fez uma pesquisa a fundo, o perfil do romeno de calçado infantil era o mesmo perfil do brasileiro de compra. Olha que louco. E como que ele ia imaginar? Nada. E depois ele montou um guide shop dentro de um shopping lá na Romênia
e fechou a loja de Londres que não estava vendendo nada. Mas quem ia imaginar que a Romênia poderia ser mais forte que Londres? Então, assim, tem uma coisa que você precisa fazer, que é o quê? Lá fora, você precisa ter venda, então você precisa estar no marketplace. Não dá para ter só site, você tem que ter os dois. O site que vai te trazer fidelidade e o marketplace que vai te trazer volumetria. E um exercício fácil de você fazer para testar essa operação, como eu falei, calça leg. Joga na Amazon.com quanto é a calça leg, a média. Você vai ver que o seu produto brasileiro, você consegue vender, pagar metade do frete ou pagar o frete inteiro e ainda ser competitivo em muitos produtos no mercado estrangeiro. Por quê? Por conta do câmbio. A Laika brasileira, quando eu vendi para uma empresa de biquíni, que você falou aí, para a Austrália, a Laika brasileira é a segunda melhor do mundo. Eu nem sabia disso, cara. A gente valoriza pouco o que a gente tem, sabe? Total. Então, se a gente tem hoje condições de vender para um mercado que está competindo, menos competitivo, porque aqui todo mundo conhece minha marca, lá ninguém conhece, então pode ser que tenha uma aceitação. Eu tenho um cliente chamado Matisse, que ele começou a vender online, a gente fez uma provocação. Eles começaram a vender online, eles venderam faqueiro para a Itália, que são fabricados na Itália. Então veio para cá e vendeu para lá de novo. Começou a vender nos Emirados Árabes. Como que ele imaginar? Araçatuba, interior de São Paulo. A gente montou o .com dele, colocou uma logística para entregar em 160 países. E começou a testar. Começou a testar e vendeu para Emirados Árabes, cara. Como que você ia imaginar que você ia vender produto de casa e decoração daqui do Brasil para Emirados Árabes? Então, só se dá testando, né? É, exatamente. Não pode querer não querendo, acreditar não acreditando. Tem consultoria, tem informação. Tem hoje empresas como a Apex que fortalece e ajuda as pessoas a fazer esse tipo de exportação. Tem o chat GPT que te orienta. O chat GPT que te dá o caminho de te dá o tudo. caminho. Então, só tem que tentar. É. O cara tem que sair da zona de conforto e tentar, porque só assim ele vai conseguir saber se é atrativo ou não. E a UAP tá pronta pra fora? Cara, a gente hoje, então, tem algumas operações aí que estão... A gente tem hoje, eu acho que 8 ou 9 marketplaces fora do Brasil. Tem meio de pagamento, Stripe, Klarna, Cibis, que é o MBWay, que é o Pix lá de Portugal. A gente tem meio de pagamento na Espanha. A gente tem cliente em, acho que 11 países. A gente tem escritório em Lisboa. E, cara, aqui para cross-border mesmo, estando conectado numa empresa de logística que a gente tem e no meio de pagamento, tendo multilingue, multimoeda, você já funciona em qualquer país mandando daqui. Mas a gente está presente e integrado nos marketplaces, que a gente é hub também, em vários mercados. A Amazon, todos os países que ele tem, a gente tem uma conexão global. Então funciona em todos os países. Então você já começa com a Amazon. Quero começar alguma coisa? Começa com a Amazon. Que já tá todo integradinho. Já tá todo integradinho. Né? Então eu tenho clientes como a Vitabi que agora montou o cross-border, o foco é Estados Unidos, então você é muito grande, né? Se no Brasil já é difícil você investir marketing em algum lugar, você vai ter que abrir internacional, mas tem que ter o foco num país. Então a Vitabi, por exemplo, abriu o foco dos Estados Unidos. Então eles estão fazendo marketing para os Estados Unidos e montaram o .com para testar uma linha de produtos. Se der certo, eles têm mais 8, 9 marcas. Então eles levam as outras marcas. Né? Então acho que é um caminho. Colocar uma página lá, seja representante do seu país. Eu tenho um conhecido que fez um site em inglês, colocou, seja representante do seu país, fechou com uma empresa na Colômbia que tem 100 lojas físicas. Nossa. E agora está representando. O cara estourou também, como fosse Americanas da Colômbia. O cara falou, cara, eu quero ser um representante. A hora que ele veio a empresa, foi entrar, os caras... Hoje já 60% do faturamento do cara vem da Colômbia e não do Brasil, com um parceiro que ele fechou por um formulário que tinha no site. Seja o representante da nossa marca naquele país. Então, assim, tem que tentar. Se você não tentar, você não sabe. E errar rápido. Se errar, corrigir rápido, é barato. Pega a agência como a de vocês e fala, cara, eu quero duplicar o front. E aí você tem uma tecnologia que não é a nossa, mas beleza, eu quero... Agência, duplica o front e cria. Como eu só ganho se o cara... Eu não tenho mensalidade, só ganho se o cara vender... Custo que ele vai ter um setup com vocês e testar uma operação internacional. Testa. Começa pequenininho, né? Começa, não precisa mudar a sua tecnologia. Testa outra tecnologia. Né? Vamos testar outra coisa, algo novo. Né? Nossa, você me deu uma ideia muito boa agora. Vou voltar a empreender internacional. Faça isso. É o forno? É o forno. É o forno. Manda pra lá, porque já tem na Espanha, já tem no Japão, tem na Espanha, Japão, Portugal... e tem um país árabe lá que tem também, que é bem difícil de entrar, que tem um ISO bem forte lá. Já vende o e-commerce pro Khaled, hein? Mas olha que legal. Os brasileiros, eles vêm pra cá, né? Eles moram lá fora. Como é que você falou? O mercado da saudade, não é isso? Eu brinco que é o mercado da saudade. Cara, que espetacular isso. E aí eles olham e falam, pô, como é que eu faço forno? Lá fora eu quero fazer pizza, cara. Lá a nossa pizza tem uma aceitação igual ao nosso churrasco lá fora.
Como é que eu faço? Aí os caras vêm pra cá, a família compra e eles dão um jeito de mandar pra lá. É isso. E, Olha cara, que louco. eu te vendi lá atrás um e-commerce, eu lembro disso, pra essa coisa de pizza. E Eu agora quase fali tô com aquela vendendo. porra daquele e-commerce. Cara, Eu tive que trabalhar em dobro pro Rafs pra pagar o No e-commerce. mas agora a gente vai vender um outro pra você. Não, eu quero você como sócio agora. Proposta ao vivo aqui, cara. Vamos vender um daqueles cavalos e vamos injetar dinheiro que eu tô duro. Tá, então Tô vambora. quebrado, cara. Vendeu Tô o quebrado. cavalo não, vende o carro, fica a pé, mas o cavalo Os cavalinhos vende. não, sem cavalo chance. Esse cavalinho não para, né? Não, É cavalo. isso. É isso, fofinho. Deixa Tem eu mais só- coisa? Tem uma última Manda. pergunta aqui, que é uma pergunta mais pro futuro, né? Danilo, no teu olhar, né? Nesse olhar mais clínico, nesse olhar humano, né? Como você vê o futuro das plataformas de e-commerce com a chegada da IA, né? Com a chegada dessa tecnologia que tá disruptiva de vídeo? O que você enxerga ali pra frente? Eu acho que assim, ó. Todo mundo tá. Plataforma já há alguns anos, eu brinco que é commodity, né? Uhum. Então. E a IA, ela não chegou agora, né? Ela já chegou faz tempo. Então, muita gente acha que AI é ChatGPT só, né? Eu brinco que sempre a gente tem esse negócio do aperto na mão, esse negócio do fio do bigode que a gente brinca. Gosto. Ainda vai ter tecnologia, mas por trás de tudo sempre vão ter pessoas. Então, que a gente, com uma era da IA, quem vai se destacar é quem faz diferente. Quem está disposto a pegar um avião e ir para um prospect sem ter dinheiro, trabalhar na escassez e ainda ir para um avião, para um prospect para acreditar, pegar 8 horas de estrada para acreditar que vai fechar, pra você ter esse tato, carinho, entender, olhar pro cara, ver o que o cara precisa. Eu acho que o que vai se destacar, qualquer empresa de tecnologia, seja de e-commerce ou de qualquer outra coisa, é o tato humano. É a conexão com as pessoas, né? É a conexão. Pode estar o mais automatizado possível. Eu acredito nisso também, Exatamente, porque, cara, quem criou a IA foram pessoas. cara. O negócio é pessoas. Então, quem vai dominar é quem entende mais de pessoas do que entende mais de tecnologia, de IA, sabe? Quando você conseguir ler as pessoas, você acredita que você vai ajudar, a tecnologia ela tem que ser invisível. Dependendo se é IA, se é um cara jogando lá carvão pra máquina andar, Se é o Pepe do Chapolin, lembra do tem Pepe? que funcionar. Tira a vela, É. Pepe. Tem que funcionar e tem que ser pessoas por trás, cara. É a confiança que você passa. É Daqui a isso. pouco, IA te deixa todo mundo no mesmo nível. Daqui a pouco tá todo mundo. São 6 principais IAs no mercado. Daqui a pouco todo mundo, quem dominar isso, daqui a pouco tá todo mundo no mesmo nível. Quem vai se destacar É quem é for quem além. tem conexão, quem tem proximidade. Que é isso que eu prezo muito e por isso que eu tô onde eu tô. Muito bom, Isso aí, muito quem bom. quiser encontrar o Danilo, que agora é filósofo também, né? Não, Senhoras e senhores, Danilo Erlan. Quem quiser conhecê-lo, onde que te encontro? Fora o LinkedIn, que eu sei que você tá bem ativo lá. o LinkedIn, Instagram, né? Mas telefone, quem quiser entrar em Eu quero contato saber com da tua vocês vida, eu quero aí. ver os cavalos, eu quero acompanhar a sua vida. É fechado. É fechado o tem que perfil? tem que ser Artista, fechado, né? Artista é foda. Não, mas Pô, tem uns contatos aí, o pessoal tem todo o meu contato. Se quiser deixar depois o contato, eu acho que, independente de você querer montar um e-commerce, ou que, pô, quero bater um papo, entender mais sobre algum assunto, a gente brinca que a gente gosta de conversar com as pessoas que a gente tá sempre aprendendo, né? Então, fiquem à vontade para contatar. Vocês também têm meu contato, então. Boa. Então, quem tiver dúvidas sobre e-commerce, quem quiser falar um pouco mais de plataforma, quem quiser saber mais do mercado B2B, correto? Exatamente. Ficou com dúvida, entendeu o que esse gênio falou aqui sobre vendas, quero falar de vendas com você, quero falar de relação, que vendas é relação com o próximo, né? Então é criar esse rapport, criar essa conexão. Entre em contato com a nossa produção aqui, que a gente passa o contato do Danilo, né? Quem quiser seguir você no LinkedIn, qual que é, sabe? Danilo Erlan. Danilo Erlan, no Só tem LinkedIn, um. Só tem um, só tem você. né? Tem um. Cara, tô muito feliz de receber você aqui. Tô muito feliz das pessoas conhecerem um pouquinho desse ser humano incrível que você é. Obrigado, Esse cara é muito acolhedor que você é. Assim, mais uma vez eu agradeço por você ter tirado do seu tempo ali um almoço e me ensinado tanto sobre venda. Acho que eu tô aqui porque algumas pessoas me estenderam a mão e você foi uma dessas, né? Então eu agradeço. Legal. E eu quero que a sua carreira no e-commerce, na plataforma, fazendo ali, empreendendo, seja ali de muita vitória, viu? Porque você é um merecedor. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço vocês aí. Prazer inenarrável estar aqui. E conta comigo aí numa próxima. Tamo É junto. isso, muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí. Compartilhe esse vídeo aqui com o seu amiguinho que tá precisando de ajuda, tá precisando saber como que estoura aí no e-commerce, seja no B2B, seja no B2C, enfim. Curte, compartilha e é isso. Valeu, até a próxima. Valeu. Fui!